Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Vamos trazer aqui mais uma vez um assunto que vocês buscam bastante, que é essa implantação de projetos, né, de mineração. Dessa vez a gente vai falar sobre as dificuldades de implantação de projetos de pequeno e médio porte. E hoje eu estou aqui com o engenheiro de Minas, tá certo? O Caio Zubizarreta. Caio, muito obrigado aí pelo aceite e participação aqui no podcast da mineração. Eu que agradeço o privilégio de participar. Beleza, prazer é todo nosso, tá? Pessoal, vou chamar aqui a vinheta dos nossos patrocinadores. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberto Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento. Agradecer aos patrocinadores, tá? Que sem eles aí não conseguimos conduzir esse processo, esse projeto, tá? E, como eu falei, a gente vai falar aqui com o engenheiro de Minas, o Caio, tá? Que é engenheiro de Minas pelo CEUP, pós-graduado aí em gerenciamento de projetos pela FGV, atualmente está cursando aí especialização em planejamento de lavra e planejamento de Minas pelo UFCAT, lá da Universidade Federal de Catalão. São os parceiros dele aí, a gente já tem vídeo dessa turma aqui também. E gestão de pessoas e engenharia de segurança do trabalho pela Faculdade Única, tá? Ele possui aí uma carreira focada nessa área de mineração, desenvolvendo projetos inovadores e sustentáveis, tá? Inclui também estágio em mineradora multinacional australiana de cobre, onde ao longo da carreira adquiriu habilidades diversas na área de mineração, incluindo gestão de riscos, equipes, elaboração de relatórios e avaliação de condição de empreendimento, tá? Também, atualmente, ele está aí realiza trabalhos aí de controle de frota, planejamento e também toda essa parte de condução de projetos de mineração, né? Então, Caio, começando aqui em cima já do nosso tema, né? Quais são, assim, na sua visão, os principais desafios enfrentados na fase inicial, tá? Pequenos e médios projetos de mineração. Hoje, um dos principais desafios é tempo, recurso interessante porque normalmente ele vem pela iniciativa privada, são recursos limitados. A parte de licenciamento ambiental, que é muito complicado hoje em dia, porque são processos ociosos que demoram muito para ter retornos e acaba impactando no desenvolvimento na implantação do projeto. E aí todos sabemos que quanto mais tempo a gente leva para levar o projeto à produção, para capitalizar, o pequeno minerador ele aumenta ainda mais o risco daquele investimento, visto que ele não tem capital externo. Então, um dos principais desafios hoje seria recurso para implantar, falta de detalhamento geológico, infraestrutura, logística regionais, a parte burocrática, meio ambiente, seria hoje uma das principais barreiras para o pequeno minerador implantar um projeto. Você falou um negócio muito importante, né? Todo projeto que a gente faz, criamos aí de plano de aproveitamento econômico, para avaliação de projetos para clientes e tudo mais, sempre se pergunta isso, né? Qual é o retorno? E a gente sabe que às vezes demora anos, até décadas, para ter um retorno, né? De uma usina, de uma fábrica mesmo. Então, realmente é um grande desafio, né? E pelo ponto de vista de capitalização, né? Porque o pequeno ele não tem, muitas vezes ele está entrando com capital próprio, ou muitas vezes uma sociedade, e acaba que o tempo não é amigo.
O tempo é um fator que vai definir se o projeto vai ser viável ou não. Um risco numa oscilação de preço de um exemplo cobre, oscilou o preço. Será que aquele meu investimento hoje, pelo porte, que eu não tenho volume, né? Então é algo pequeno, eu consigo viabilizar ele ainda? Então acaba que o pequeno ele fica muito refém do tempo e de recurso. Certamente, né? E pegando já um gancho nisso que você falou, Caio, como é que a burocracia e processo de licenciamento ambiental afetam a viabilidade de novos projetos? Primeiro, mesma questão, tempo de análise de um relatório. Muitas vezes você entrega, você protocola um licenciamento, ele demora de 30, um ano, 2 anos para ter um retorno em cima. Muitas vezes exigências do meio ambiente, de uma secretaria, de órgão estadual ou federal, que pode acarretar em gastos que não estavam no orçamento, acabando que prejudicando os recursos da empresa, visto que no início o recurso ele é extremamente limitado, já que não tá tendo capitalização. Então, muitas vezes, uma exigência do meio ambiente pode colocar em risco o desenvolvimento do projeto, porque muitas vezes se faz uma supressão vegetal de forma que não está em 100% em conformidade com o meio ambiente, pode acarretar em uma multa, sendo que todo o processo burocrático foi feito a partir do protocolo, eles levam um tempo indefinido para te dar positivo ou negativo, e dessa forma, muitas vezes, o pequeno minerador, muito por falta de conhecimento, pode tomar atitudes que futuramente vai prejudicá-lo em relação ao meio ambiente e à questão de exigências que acarretam gastos. Exato, né? Essas exigências, como você fala, cada exigência ela traz ou um estudo novo, ou uma revisão do estudo, né? Então, realmente, é como você falou, a questão de prazo mesmo. Aí, se botar mais para frente, aí vem a questão de taxas que tem que ser paga anualmente, essas coisas todas. O, Foi aquela história, você deu entrada no processo, ele saiu, você tem uma data para você renovar. Se você prolongar muito o processo, não começar a produzir, não começar a capitalizar a sua empresa, você vai se deparar com uma taxa que não estava no seu cronograma. Aí você descapitaliza mais um pouquinho, mais um pouco. Chega um momento que, quando você pegar o apanhado geral, você está com um investimento muito superior ao que você planejou, um tempo de um cronograma atrasado devido ao decorrer do processo, e acaba que, dependendo das condições do projeto, da localidade, diríamos que pode até encerrar o projeto Pois antes é, dele exatamente, abrir. né? Uhum, exatamente. E você falou um pouco lá no início essa questão do valor, né? A obtenção, na sua visão, a obtenção do financiamento é um obstáculo assim para pequenos projetos? E quais seriam então assim as melhores opções de financiamento disponíveis para esses empreendimentos atualmente? Isso é uma coisa que a gente, no projeto, a gente discute muito, porque o pequeno minerador, ele não tem acesso, vamos dizer assim, ilimitado à questão de bancos, porque requer um nível de conhecimento, um detalhamento do processo muito grande. Você precisa comprovar. Hoje em dia, o recurso para tocar projetos, se não conseguir um financiamento por um BNDES, levando em consideração todas as exigências, seriam parcerias com compradores,
Mas onde barra novamente a questão do... Eu preciso de detalhamento geológico, eu preciso saber o que eu tenho, o que eu realmente tenho, qual que é meus recursos, minhas reservas, para mim chegar e pedir um financiamento. E hoje em dia o pequeno minerador, muitas vezes ele não tem recurso suficiente para gerar essa quantidade de dados, para chegar num possível investidor, num banco, e falar, olha, eu tenho isso, essa é a minha reserva, e eu preciso disso para me implantar. E acaba limitando as opções de saída para ele. Muitas vezes, quando se ainda consegue uma parceria com uma empresa grande, ou uma joint venture, ainda ajuda muito ele. Realmente, é. Não, realmente, eu acho que essa questão mesmo Hoje até já tem algumas linhas anuais, né? A gente até já fez vídeo aqui com o pessoal do Investmine, que eles lançam editais. Vou deixar até o link para vocês aí desse vídeo, que eles lançam editais durante o ano para minerais, alguns minerais específicos, né? E outros mais estratégicos. Então, também seria uma opção, né? Nesse quesito. Porque muitas vezes pequenas, né? Sim, muitas vezes, vamos pegar um exemplo, o lítio. Lítio, quando estourou a demanda, qualquer projeto de pequeno porte você achava financiador. Se você falasse que eu tenho uma reserva, você encontrava quem colocava dinheiro para tirar, para investir nele. Mas alguns minerais, ainda mais um exemplo, o ouro, que é um mineral com risco muito grande na sua operação, coloca quem vai colocar dinheiro, o investidor receioso, com uma atratividade ao risco menor. Porque se eu não tenho informação geológica suficiente, se eu não sei o quanto que eu tenho de material, se eu não tenho infraestrutura, logística para me tirar, como eu vou conseguir um investimento? Realmente. Então, a questão de investimento de recursos hoje para o pequeno é algo de grande dificuldade. É isso que eu já ia fazer essa pergunta, né? Porque, por exemplo, estávamos ano passado no evento lá do Lithium Summit, e uma das grandes questões lá que conversaram muito sobre o Vale do Lítio, né, como eles chamam lá, era a questão de infraestrutura para sair da cidade, né? Ah, não, eu estou precisando de automatizar meus processos, mas internet lá na região, como é que está funcionando? Chegou a internet? A estrada é bacana para que os caminhões consigam fazer a logística? Então, Sim. como é que você avalia, assim, né, nesse seu conhecimento, que essa falta de infraestrutura é impactante, principalmente nesses custos, né, para os pequenos e médios projetos? Infraestrutura realmente é algo extremamente crucial para a implantação de um projeto, visto que alguns dos projetos são implantados em zonas remotas, sem estrutura, sem acessos, e muitas vezes, quando você faz o projeto, você não leva em consideração fatores locais, fatores regionais, você acha que, não, o projeto está aqui, eu vou chegar lá e vou implantar. Aí você se depara com acessos de baixa qualidade, sem padrões, aí você já tem que recalcular seus gastos, mas espera, eu preciso construir esse acesso. Exatamente. Eu preciso tirar meu acesso de dentro do vilarejo, por questão de risco, questão de segurança, tráfego de caminhões pesados próximo a residências que não são preparados, vai gerar problema com a comunidade. Então, quando você vai levantar a infraestrutura, realmente é um dos pontos mais críticos para o início do projeto. Porque sem a infraestrutura você não acessa, você não consegue construir questão logística tanto para tirada de material, tanto para insumos, para você receber seus materiais para começar a construção. Então, fora o gasto que você tem, que muitas vezes não é planejado.
porque é um gasto que ele só chega. Exato. Ele olha, Depois que começa, ela aparece. Estou aqui esperando um exemplo. Eu tive um problema agora, começo do ano, na Bahia. A gente abriu os acessos, só que a gente não levou em consideração o conhecimento local. O pessoal da região falava, cuidado, se chover aqui, não roda. Aí, não, olha, nós estamos numa região de caatinga, seca. Não é possível que isso vai acontecer aqui. Choveu. Ficamos 4 dias sem conseguir acessar o projeto. Porque o acesso, que já vinha, que o município tinha feito, ele não foi forrado, ele só tirou a vegetação e ficou em cima do barro. Era entrando, atolando. Resultado, estou há 2 meses reconstruindo o acesso da entrada da comunidade dentro do projeto. É um gasto que não estava no orçamento. Então, infraestrutura, principalmente a questão de acessos ao local do projeto, é algo extremamente crítico, se você não tiver planejado bem antes de dar início ao projeto. Realmente, você falou um negócio, eu lembrei também de uma situação, de uma questão realmente e também foi de acesso lá em Goiás, que disseram a mesma coisa, olha, durante o período de chuva tem que colocar pedrisco aí, porque senão não sobe. Aí foi quando começamos a construir, aí disseram, vocês orçaram o pedrisco, que é o cascalho que é para colocar, a gente falou, olha, não, a gente não orçou, não. Tem que orçar, porque senão vai faltar isso lá na frente. Aí foi quando começou toda aquela correria, aquele negócio todo, nós conseguimos colocar isso no projeto, né? E pegando dessa questão do acesso, eu também lembro da questão de risco geológico, né? Como é que você avalia, assim, quais principais riscos geológicos e operacionais também? Operacionais já falou de rampa, mas riscos geológicos podem surgir em projetos menores assim? Como é que eles são mitigados? O maior risco hoje que eu vejo para o pequeno é a falta de informação geológica. Por você ser obrigado a fazer uma pesquisa mineral, fazer uma campanha de sondagem para entregar um relatório, muitas vezes é feito de forma superficial, vamos assim dizer. Vou fazer o mínimo, porque é algo que requer muito investimento, é caro de se fazer, para mim conseguir entregar. Só que quando eu vou operacionalizar uma operação, uma mina, eu preciso entender com que material eu estou lidando, quais são os meus teores, como é a disposição do meu minério, se ele está em veio, se ele está disseminado em rocha, qual é a estrutura. E quando você segue para a operação e você não tem essas informações geológicas, você acaba cometendo muitos erros que impactam diretamente no projeto, na mina como um todo. E um dos pontos mais interessantes para mitigar o risco geológico é, em paralelo à produção, você começar a produzir, você realizar um estudo mais detalhado do seu corpo mineral. Porque quando você começa a produzir, você já tem recursos próprios. Então, você pode colocar uma alíquota na geologia e falar, vamos conhecer melhor nosso minério. E reduzir o nosso risco a longo prazo, a médio e longo prazo, no caso. Porque a gente se depara muito com projetos que iniciam de qualquer forma, com um mínimo de conhecimento geológico possível, porque é algo que requer muito dinheiro, que requer um investimento mais pesado, e no decorrer acaba se prejudicando por não ter investido no detalhamento geológico. Até para a gente da operação é complicado, porque a gente não tem conhecimento suficiente geológico, geotécnico, para estabilização dos taludes, de falar, esse material
eu consigo estabilizar ele, eu tenho uma falha aqui, eu tenho uma dobra, meu corpo vai ser contínuo, porque onde eu estou hoje, nós temos um problema que o nosso minério, ele é em veio e ainda é budinado. Ele enlarguece, ele estreita, um momento ele some, e por a gente ainda não ter um detalhamento geológico aprofundado, a gente fica refém do, do que você está vendo só. Você não consegue prever, projetar algo à frente devido a essa falta de informação. E tem uma coisa que eu acho interessante, cara, que você falou, que às vezes coloca no relatório, o pessoal pensa que, vou colocar aqui rapidamente para encher linguiça, mas não sabe a importância que tem você, eu vou copiar o de um relatório aqui, como você falou, Juazeiro, vou pegar um relatório aqui que já tem de Juazeiro, coloca mesmo geologia. Mas não é assim, né? É como você está vendo aí. Olha, é regional. Eu posso até pegar o do estado. O do estado é assim. Mas o regional é que precisa de um mapeamento, um entendimento de um geólogo, um técnico de geologia para verificar toda a área para não ter essas surpresas e esses problemas aí que você acabou de mencionar. Muitas vezes, essa falta de conhecimento te limita o seu potencial Isso. verdadeiro do projeto. Porque quando a gente vê garimpos que se tornam pequenos projetos, eles lavram o que eles estão vendo. Muitas vezes, ao lado, tem um corpo muito mais interessante, muito mais atrativo economicamente do que o que ele está trabalhando. Então, além dela te prejudicar, ela te limita muito na tomada de decisões a médio e longo prazo. Porque você pode viabilizar seu projeto achando que só é aquele corpo, não investir em pesquisa, e quando você coloca a pesquisa como um dos fatores cruciais para conhecimento geológico, ali você encontra um corpo novo, você descobre que seu minério ele se aprofunda mais, então acaba que é uma coisa que prejudica como um todo, até a questão da vida útil da mina, visto que você não tem conhecimento suficiente de quanto você tem de minério. Exatamente, né? Vai ter que ser uma cupagem, algo bem feita com técnica e com análise mesmo, né? Sim. E, cara, a gente que trabalha assim em zonas um pouco mais remotas, né, de mineração, um ponto que acho que é primordial assim para projetos é mão de obra qualificada, né? A gente sabe e acho que para projetos pequenos é maior ainda. Quais são as estratégias assim que você acredita, né? Que você pode até trazer algum caso que você participou, né? Para atrair, né? E ainda mais reter esses profissionais nessas operações. A questão de mão de obra, ela é um assunto complicado quando você fala de pequenos empreendimentos, porque muitas vezes eles estão localizados em regiões que a atratividade ela não é alta para mão de obra qualificada. Um dos pontos que a gente opera dessa maneira, por um profissional com uma certa experiência, para ele aceitar ir para uma região para uma região assim, para uma empresa de pequeno porte, remuneração tem que ser atrativa, condições de trabalho, visto que no pequeno porte você tem mais liberdade, né? Você tem Isso, mais exato. liberdade na tomada de decisão. Você não fica limitado só à sua área. E ter um plano, vamos dizer, um plano de carreira para o profissional ali dentro. Porque no início sempre é muito difícil. Projetos sem capitalização, montagem de infraestrutura, muitas vezes alojamento, né, quando é longe de cidade, de regiões urbanas. Então, a questão da mão de obra sempre é entregar o máximo possível de, vamos dizer assim, benefícios para o profissional. Beleza, remuneração, muitas vezes um sistema de escala que o colaborador consegue ficar um 20-10,
mas a atratividade para profissionais com experiência, ela tem que ser em cima, no meu ponto de vista, remuneração e condições de trabalho. Se você entregar essas duas coisas a ele, ele vai desenvolver bem o serviço e ficará conosco por muito tempo. Esse é um excelente corte. A gente pode fazer aqui nesse nosso essa nossa entrevista, né? E também a gente falando sobre tecnologia, né, Caio? Como é que essas tecnologias que estão surgindo hoje, né, que a gente pode chamar elas de emergentes, né, podem ajudar a reduzir custos, né, e otimizar processos de pequenos e médios projetos de mineração? Com o avanço tecnológico, a gente viu surgir muitos métodos alternativos de fazer pesquisa. Um exemplo, pesquisa mineral. Hoje você faz geofísica com drone. Gasta metade do tempo e metade do custo da convencional. Você faz levantamento topográfico sem necessidade de mão de obra como antigamente. Você precisa de uma pessoa só, um topógrafo e um auxiliar, e você consegue fazer toda a cobertura da sua área, até mesmo para a questão da lavra. Você consegue controlar volume com o mínimo de trabalho possível. Então, com as questões da tecnologia, ela vem como um aliado para o pequeno, pois se você olhar o todo, antigamente, como você fazia geofísica? Era um trabalho que levava muito tempo, mão de obra, e era caro. Hoje em dia, você tem empresas no mercado que te entregam um levantamento geofísico com 3 dias de campo, 15 dias e já te entrega pronto. E não requer a quantidade de mão de obra, não requer o tempo que antigamente era mais prolongados. E por outro lado, já a questão operacional, muitas vezes o levantamento topográfico feito com um drone, que leva um tempo mínimo para ser feito, que antigamente a gente tinha que ir lá levantar a estação, pôr uma estação, pegar ponto por ponto. Hoje a gente já faz com muito mais praticidade, muito mais tempo. E tempo para pequenos, empreendimentos de todo porte, né? O tempo, ele é caro, ele é um fator que a gente não pode brincar com ele. Então, quanto mais informação a gente obter e mais rápido, um tempo mais curto, é benéfico para todo o projeto. Sem dúvida, né? E gostaria de pontuar nessa questão que essas tecnologias, como você citou, drone, até mesmo o uso de inteligência artificial para análise, né? Então, tem para todo o bolso agora, não é um negócio que só empresas grandes conseguem, né? Empresas pequenas Sim. também, sistema de despacho, né, para gerenciamento de frota, hoje já tem para todos os bolsos aí, por assim dizer, né? Então, acredito realmente que é um diferencial, né, do pequeno investir nesse tipo de tecnologia, Sim. porque vai ter retorno de tempo e dinheiro, né? Muitas vezes a gente se depara com a questão cultural, com a questão a gente leva a ideia para o minerador e ele fica receoso, no sentido que, eu vou gastar, pegar um valor como exemplo, 150 mil para fazer uma geofísica aérea. Mas no que isso vai colaborar com o meu projeto? No que isso vai me trazer de retorno? Você vai ter uma certeza maior aonde você vai fazer seus furos de sonda, onde vai fazer a perfuração com a sonda. Você tem uma ideia global do que você tem dentro da sua área. Você consegue ter uma visão. Você consegue entender para que lado, em que regiões eu não preciso gastar investimento, eu não preciso colocar máquina, porque ele não tem nenhum alvo de interesse.
Então, a questão é que o investimento na tecnologia, ela é algo que ela te traz um ganho, mas silencioso, porque você não tá vendo o dinheiro, você não está vendo como é que eu posso dizer? Você não está vendo a redução de custo. Você está vendo somente o capital que você investe, a empresa vai lá, leva 3 dias, faz o levantamento e pronto. Você acha que o seu dinheiro só foi gasto ali. Você não se atentou que atrás daquilo, por trás daquela atividade, tem toda uma gama de processos que vão ser realizados para te entregar uma informação que vai ser muito benéfica para o minerador. Realmente, você falou tudo, né? E o pequeno tem que entender essa questão também. Às vezes eu atendo muita mineração pequena, às vezes a gente tenta levar algo aí, a questão do convencimento também é uma etapa muito importante. Às vezes aí são empresas familiares, né? Empresas que a mineração não é o principal ofício de pequenos, né? Às vezes esse convencimento também faz parte do trabalho do engenheiro. Sim. Quando a gente forma em engenharia, a gente esquece de contar para a gente que 80% do nosso serviço não vai ser técnico. Exatamente, Vai ser gestão de pessoas, convencimento, persuasão, não vai ser técnico. O técnico olhe lá se chegar a 20%. Exatamente, né? E chegando aqui já ao final desse nosso podcast, Caio, quais são, assim, as principais lições aprendidas em projetos bem-sucedidos, assim, de pequeno e médio porte, que você pode trazer aqui para a gente para servir de guia para outros empreendedores? Eu acredito que o maior aprendizado em projetos de pequeno porte é a resiliência e a adaptabilidade como um todo. Porque no pequeno porte você não tem recursos ilimitados. O seu recurso é muito limitado. Muitas vezes você tem que criar soluções inovadoras, porque o recurso não dá para fazer o padrão, você tem que criar uma solução nova. Mas eu acredito que o ponto crucial seria a adaptabilidade aos desafios da implantação. Porque muitas vezes a gente passa por processos, por eventos, que a engenharia não ensina a resolver. Que na faculdade a gente não viu isso, empresas grandes a gente não vê isso. Então, o que você tira de maior proveito é a adaptabilidade, é saber a importância que tem a informação e o tempo. E um fator crucial é aprender a controlar recursos. Você aprende a controlar recursos de forma que você nunca imaginou. Realmente, você falou duas coisas assim, muito importantes. Caio, meu amigo, gostaria de agradecer a você aí a sua participação aqui no podcast da mineração, viu? Portas estão abertas aí para quando quiser voltar, tá certo? E muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Perfeito. Pessoal, lembrando, tá, que temos o patrocínio aí da Ignia Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igniabr.com.br, a Revo Geosciences, acesse o site revogeosciences.com, e a mentoria da Roberta Azevedo, acesse aí Roberta Azevedo no LinkedIn, busque também pelo Instagram, que com certeza ela vai poder lhe ajudar. Caio, novamente, muito obrigado, e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima. Um abraço, obrigado. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ignia Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberta Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento.